Shalom, meus irmãos, aqui é o pastor Alexandre Ramos e você está no nosso canal, Pastor Alexandre Ramos Oficial. Nesse momento eu já convido a você a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho para que você possa receber novas notificações e compartilhar essa mensagem. Se você gostar, você dá o like porque você apenas vai estar fortalecendo o canal. Amém? Nesse momento eu gostaria de orar por você. Estamos aqui num lugar maravilhoso, num lugar tranquilo, mas também cheio de mosquito. Mas nós vamos orar, vamos ministrar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a minha vida, aquilo que o Senhor tem entregue para nós, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesta hora pedir que o Senhor possa trazer essa palavra aos nossos corações e que ela possa provocar mudanças, provocar coisas novas no nosso ser, que ela vá e produza efeito pelo qual está sendo enviada, Pai. Que cada família que ouvir essa mensagem possa ser impactada e tomar a posição que necessita, em o nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. Neemias capítulo 3. Antes de eu ler o capítulo 3, você sabe que Neemias estava vivendo um momento bem complicado, porque ele soube da sua cidade, que estava em ruínas, que os muros foram queimados e o templo foi destruído. E então ele queria fazer alguma coisa, mas estava preso ao palácio, ele estava sendo copeiro do rei. Mas Deus tinha algo muito maior para a vida de Neemias. Neemias estava numa posição estratégica. Neemias estava numa posição que Deus colocou ele. Ainda que ele estivesse ali servindo o rei, ainda que ele estivesse ali sendo copeiro do rei, e você sabe que o copeiro, ele bebe antes a bebida para poder ver se não tem veneno. Então, ou seja, a importância dele, toda a comida, não só a bebida, toda a comida, o copeiro precisa experimentar, ele precisa ver se está tudo em ordem. Mas o Senhor tinha uma posição melhor para ele, porque no mundo físico ele estava ocupando uma posição estratégica de Deus, mas Deus, no mundo espiritual, queria levar ele numa dimensão muito grande, numa dimensão de restauração. Então eu já começo dizendo para você que tem horas que a gente não entende a posição que nós estamos, mas ainda que aos teus olhos a posição não seja muito boa, seja uma posição de risco, mas o Senhor está te colocando no lugar com estratégia, porque Ele quer te levar para um nível ainda maior. E Neemias, ele quando soube da situação da sua cidade, ele se apresenta diante do rei com seu rosto, com seu olhar triste, cabisbaixo, e o rei logo percebe isso, e aí começa a conversar com ele o que está acontecendo, e Neemias começa a dizer: eu não posso me alegrar porque minha cidade está em ruína, eu não posso me alegrar porque tudo está acabando, eu teria que fazer alguma coisa, mas eu não posso, eu não sei o que fazer. Mas naquela hora ali o rei deu todas as possibilidades para Neemias, deu cartas escritas para Neemias, para que Neemias fosse fazer exatamente a restauração. Neemias vai andar pela cidade, Neemias vai chorar pela cidade, Neemias vai se arrepender. Ele não começa nada antes de arrependimento, porque nas nossas vidas não adianta nós fazermos grandes obras sem se arrepender no nosso coração, não adianta nós construirmos grandes altares, grandes prédios, se no nosso coração não existe a palavra chamada arrependimento. E antes de ele começar a grande obra, primeiro ele começou pedindo perdão pela nação, pedindo perdão pela sua família, pelos seus antepassados. Mas é interessante aqui no capítulo 3, quando eles vão começar a reerguer realmente os muros, depois que eles já têm as licenças, depois que eles já têm tudo escrito, tudo liberado, que eles já estão ali preparados para fazer. Irmãos, eles vão começar a grande construção, mas quem se levanta para a construção é o grande sacerdote, é o Cohen Gadol. O Cohen Gadol, Eliasibe, ele se levanta com os sacerdotes, com os coens, e a primeira coisa que ele restaura, antes de restaurar os muros, a primeira coisa que ele restaura são o portão das ovelhas. Você sabe que tinha 12 portas, mas a primeira porta que é restaurada é o portão das ovelhas. Em primeiro lugar, eu preciso te explicar uma coisa.
que antes de qualquer construção, primeiro o sacerdote da casa tem que se levantar. Antes de qualquer coisa, o sacerdote da casa precisa tomar posição. Não adianta você querer fazer grandes coisas sem tomar uma posição antes. Sabe por quê? Vai desmoronar. Mas o sacerdote não foi outra pessoa, foi o sacerdote da casa. Foi o sacerdote de Jerusalém. Foi o Cohen Gadol. Ele que tomou uma posição, ele que se posicionou. Quantas famílias estão desmoronando porque o Cohen Gadol da casa, o sacerdote da casa, não tem se apresentado diante de Deus? Porque outras coisas têm sido o sacerdote da casa. Porque outras pessoas têm tomado posições que não é para tomar dentro da casa, porque quem precisa realmente tomar a posição não toma. Preste atenção, irmãos, que nós estamos falando de um posicionamento, porque Deus, ele vai olhar para o sacerdote da casa, não é só o homem, ou a mulher, ou a família que não tem o marido, ou não tem a esposa, é o marido sozinho, ou é a esposa sozinha. O sacerdote da casa é quem se apresenta diante de Deus. O sacerdote da casa é quem leva o sangue e o incenso. Aleluia. É quem se apresenta diante de Deus com incenso e com o sangue. Então, não adianta simplesmente eu falar, eu sou o sacerdote da minha casa. Eu falo assim, eu, pastor Alexandre, eu sou o sacerdote da minha casa. Mas quem vai lá no altar com o sangue e com o incenso é minha esposa. Quem é que Deus vai reconhecer? É só porque eu sou o homem da casa, eu sou o sacerdote? Não, é quem se apresenta. E o sangue fala de responsabilidade. Quem toma a responsabilidade do que acontece? Quem toma a responsabilidade do que acontece dentro da sua casa? É a sua esposa? É a sua esposa que toma responsabilidade do que acontece na sua casa? É ela que está carregando sangue? É ela que está lutando para o bem da família? É o esposo que está lutando pelo bem da família? É ele que apresenta o sangue? Porque chegou a hora, irmãos, de nós tomarmos responsabilidade em nossa casa, em nossa igreja, em nossa família, em tudo que nós fazemos. Nós precisamos tomar responsabilidade. Não adianta simplesmente eu levar o título de que eu sou o responsável da casa, mas se eu não apresento sangue, se eu não tomo a responsabilidade daquilo. E quantas pessoas têm transferido a responsabilidade? Quantas pessoas sabem, porque é um preço que tem que se pagar, tomar responsabilidade, apresentar o incenso, a oração. A gente sempre ouviu falar mulher de oração, a mulher que ora. Ei, o homem, é o homem que ora. É o homem que leva o incenso, é o homem que tem que se apresentar. Nós jogamos a responsabilidade que a mulher que é do círculo de oração, a mulher que dirige o trabalho de oração. Não, é o homem. O homem tem a mesma responsabilidade que a mulher diante de Deus, de orar, de buscar, de clamar ao Senhor e saber que Ele vai responder. Sabe por quê? Deus fala, Deus responde. E Ele responde para quem apresenta, quem se coloca com responsabilidade diante dEle. Quantas pessoas querem ouvir a voz de Deus, quantas pessoas necessitam ouvir a voz de Deus, mas não se apresenta diante dEle. O Cohen precisa se levantar, o Cohen precisa se posicionar, o sacerdote precisa tomar responsabilidade, ele, todos da casa. Precisa ser distribuído, mas todos. Chegou a hora, meu querido, do filho tomar responsabilidade pelo que ele faz. Chegou a hora do pai tomar responsabilidade, da mãe tomar responsabilidade, da criança também ser responsável. Porque a própria palavra diz que jovem, viva a sua vida, mas com responsabilidade. E quantos pais, quantas mães tomam a responsabilidade dos filhos? Não deixa os filhos pagar pelos erros deles, toma o lugar deles.
Você acha o quê? Que sempre Deus vai estar livrando? Tem hora que vai ter que ter um encontro com o Senhor, vai ter hora que o teu filho vai estar sozinho e ele vai precisar tomar jeito na vida. É uma palavra meio dura, né? Porque eu preciso tomar responsabilidade. Quantas mães tomam a responsabilidade dos filhos e não deixam ele crescer? Quantos pais tomam a responsabilidade dos filhos e não deixam crescer? Vai chegar uma hora que ele vai estar diante da vida e ele vai precisar crescer, ele vai precisar se levantar e não vai saber como. Por quê? Porque, olha, na Bíblia tem vários exemplos. Na Bíblia tem vários exemplos de pais que tomaram responsabilidade dos filhos. Jó, por exemplo, Jó se apresentava a Deus toda noite. E Jó ofertava pelos filhos, ele fazia um sacrifício antes. Olha, eu vou sacrificar agora porque eles podem pecar, eu já fiz o sacrifício. Deus, quando permitiu a morte dos filhos dele, estava mostrando, não adianta você fazer isso. Eles precisavam ter tomado responsabilidade, porque o mesmo Deus que você conhece, eles também conheceram. Então, não adianta simplesmente não, porque eu estou fazendo sacrifício pelos meus filhos. E onde eles estão? É melhor eu ensinar a eles tomarem responsabilidade, porque quem ouve a voz de Deus é quem toma responsabilidade. Quem ouve a voz de Deus é quem tem o sangue nas mãos, porque o sacerdote Gadol, ele tinha que entrar no Santo dos Santos com o sangue, com incenso. O incenso ele precisava bater e o sangue ele precisava aspergir sobre o propiciatório. E por causa disso ele vinha com a resposta de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto, que se eu quero construir, se eu quero que as coisas mudem, se eu quero ver os muros de pé, eu preciso, como sacerdote, tomar responsabilidade e me apresentar diante de Deus com oração e com sangue, e me apresentar diante dele, porque quem vai ouvir a voz é quem se apresenta. Tem hora que a gente diz assim, Deus fala com a minha esposa, Deus não fala comigo. Deus só fala com ela e não fala comigo. Claro, quem se apresenta? Quem se apresenta? Quem tem se apresentado na sua casa? Então, passe a se apresentar, tome responsabilidade. A primeira coisa. A segunda coisa é que o primeiro portão que eles vão reparar antes dos muros é a porta das ovelhas. Ou seja, é o portão por onde entrava o sacrifício. Aleluia. Eles não foram ver a porta do lixo, do monturo, eles não foram ver a porta do peixe, eles foram ver a porta do sacrifício. Porque eu não posso deixar de levantar um altar na minha casa. Eu não posso deixar de levantar o sacrifício na minha casa. Eu posso ser bem-sucedido, você pode ser bem-sucedido, você pode estar em qualquer lugar, mas se não tiver sacrifício constante diante de Deus, se você não tiver oferta constante diante de Deus, nada vale. Porque tem hora que Deus precisa nos lembrar dos sacrifícios. Observa a vida de Abraão. Abraão, ele sempre apresentou a Deus sacrifício. Ele sempre fazia, quando ele estava diante do Senhor, ele apresentava sacrifício. Mas, quando o seu filho da promessa nasceu, o filho que ele esperava nasceu, aos 3 anos, quando a criança desmama, ele fez uma festa. E quantas vezes ele fez sacrifício nesse período? Nenhuma. A Bíblia não mostra nenhum sacrifício, mas mostrou a festa. Porque tem muita gente que quer festa e não sacrifício. Que quer fazer festa e não mais sacrifício. Porque já recebeu o que precisava, já tem o que queria, então não faz mais sacrifício ao Senhor. Troca. Em algumas mensagens eu sempre menciono isso, troca o sacrifício pelas festas. E o Senhor está dizendo, não. Eu sempre respondo quando tem oferta. Eu sempre respondo quando tem sacrifício. Eu sempre respondo quando o altar está aceso. Quer construir? Levante o altar. Quer ser bem-sucedido? Levante o altar.
Quer ver as coisas funcionarem? Levanta o altar, restaure o muro, restaure o portão, restaure a porta das ovelhas, restaura a entrega, restaura você se colocar diante do Senhor e se apresentar a Deus como uma oferta viva, como um incenso agradável ao Senhor. Tem hora que a gente se preocupa com muitas coisas, tem hora que a gente vai para muitos lugares, mas a gente não se preocupa com a oferta. Eu não estou falando de dinheiro, meu querido, estou falando da sua família, da entrega da sua casa, da sua entrega a Deus. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Ou seja, eu preciso agradar ao Senhor, eu preciso fazer com que Ele se agrade de mim. E Deus sempre olha para o que você apresenta nas suas mãos. Ele sempre olha para a sua oferta, Ele sempre olha para o seu altar. Então, o que eles fizeram aqui foi levantar a porta das ovelhas. Claro, é o sacerdócio em funcionamento. Neemias podia me levantar, pode levantar, você pega lá, você pega cá, isso vai acontecer. Mas primeiro, sacerdote, tome sua posição. Segundo, a oferta, o altar precisa estar erguido para a adoração. A adoração não pode parar. Nada pode parar a adoração. E a adoração parou por muito tempo. Porque chegou um momento que no Salmo 137 os babilônicos falam assim, canta aquelas canções para nós. E eles falaram assim, como a gente vai cantar louvores em terra estranha? Ou seja, nós não vamos adorar aqui no meio dessa situação. E eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. Não, a gente está no meio de uma pandemia, vamos ver o que vai dar. Ei, não, a adoração não para. O louvor não para. A gratidão não para. A bondade do Senhor também não para, a misericórdia do Senhor também não para, a graça do Senhor também não para. E se a gente for colocar numa balança, vem muito mais de lá do que vai daqui para lá. Então a adoração é contínua, a adoração precisa permanecer. Agora também me chama a atenção que ao decorrer, ele vai falar que Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. E ele vai dizer também o seguinte, o governador também, olha aqui, todos estão envolvidos, desde o sacerdote, desde o perfumista, o governador, todos não têm posição, porque quando a guerra vem, destrói tudo. Não é porque eu sou pastor que eu não vou ser atingido. Não é porque você é ovelha que você também não vai ser atingido. Não é porque você é um grande líder que você não vai ser atingido. Todos são atingidos. Hoje todos estão sendo atingidos. Os grandes e os pequenos. Mas quando nós precisamos restaurar alguma coisa em nossa vida, todos também precisam, do perfumista ao governador, da ovelha ao Cohen Gadol. Todos precisam entrar no mesmo pensamento. Todos precisam entrar no mesmo raciocínio. Precisa ter unidade no meio do corpo de Cristo. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, a mão vai precisar, o dedo mindinho vai precisar, o pé vai precisar, a cabeça vai precisar, todos como um só corpo para fazer uma grande obra. Não são obras, irmãos. As pessoas têm brigado por pequenas obras. As pessoas têm brigado pelos seus palácios, mas Deus está dizendo, eu sou o dono da igreja. Muitos podem ser donos de templos, mas Deus diz, eu sou o dono da igreja. Muitos brigam pelo seu pedaço de terra. Mas o Senhor está dizendo, ei, a construção é uma só, porque o céu também é um só. Todos estão trabalhando em busca de uma coisa só. Mas nesse cenário, quem vai aparecer? Vai aparecer Sambalate, Tobias, Gesem. Vai aparecer os inimigos. Porque o que acontece é o seguinte, os inimigos tinham acesso. Os inimigos faziam o que queriam. Os inimigos passeavam, os inimigos moravam. Então, quando vai começar a reconstruir,
A primeira coisa que vai fazer vai ter que tirar esses inimigos das rotas deles. E eu estava meditando sobre essa palavra e o Senhor ministrou meu coração. Chegou a hora de jogar fora os mercadores. Olha isso. Chegou a hora de botar para fora os mercadores que faziam o que queriam dentro do que era de Deus. Eu vou te entregar esse mistério. Eu vou te entregar essa revelação. Quantas pessoas entravam no templo, entravam no pátio e fazia o que queria dentro dos muros? Quantas pessoas tinham liberdade para entrar e sair da maneira que queriam? A primeira coisa é que Neemias vai se preocupar em reparar as portas e os muros para tirar o acesso dos inimigos. Que tudo tinha carinha boa, tá? Tudo tinha carinha boa. Chegou uma hora que eles até queriam ajudar na edificação. Mas a palavra que eles lançavam é se passar uma raposa aí, destrói tudo, porque vocês estão usando pedra queimada. E pedra queimada não sustenta muro. Só que Neemias usava sim pedra queimada, mas ele usava uma forte também. Ele botava aquilo que foi queimado de um lado, que era forte do outro. O que foi queimado de um lado, que era forte do outro. Então o muro, ele estava ficando firme e eles não estavam entendendo isso. Mas eles começaram a ficar nervosos porque o acesso deles, as barganhas que eles faziam, eles estavam tendo que se retirar. E outra coisa, não era só sair, era tirar o que estava deles lá dentro. Porque dentro do templo eles tinham, nas suas câmaras, eles tinham oferta aos seus deuses. Imagina isso, dentro do templo do Senhor, eles tinham lá um espaço que eles colocavam oferta para os seus deuses. Você vai ver isso no livro de Esdras. Quantos de nós temos permitido demônios, espíritos, fazer mercadoria dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas? Quantas vezes nós somos clientes deles? Oh, Jesus amado! Tem hora que nós somos clientes. Nós abrimos a porta, nós deixamos entrar. Eles vendem a mercadoria deles e a gente compra. E então eles vêm cobrar da gente. Então eles vêm cobrar. Quantas coisas aconteceram em nossas casas porque nós abrimos as portas, porque nós deixamos o mal entrar. Quantas vezes? E chega uma hora que começa a cobrança, porque na hora que ele apresenta, é tudo bom, vamos comprar. E daqui a pouco a gente está se amarrando com espíritos que vêm trazer pornografia, que vêm vender pornografia, que vêm vender coisas ruins para a nossa casa, que vêm vender idolatria. E às vezes você não tem uma imagem, mas seu coração é idólatra. Quantas coisas às vezes nós permitimos e nós viramos clientes de demônios, irmãos. Deus tem ministrado isso forte no meu coração. Nós precisamos cortar os acessos e hoje nós vamos colocar esses espíritos para fora que vêm querendo nos cobrar, que vêm porque um dia compramos, sim, porque um dia erramos, sim, porque um dia permitimos entrar coisas em nossa casa que não era para entrar, porque um dia nós facilitamos algumas coisas que não era para facilitar, nós trocamos a palavra por coisas. Cedemos às pressões desse mundo e vemos nossos filhos, esposos e esposas envolvidos com uma porção de coisa, porque entrou os mercadores e nós viramos clientes, então eles vêm cobrar. Mas hoje o Senhor quer colocar esses espíritos para fora da sua casa. O Senhor quer colocar esses espíritos para fora da sua vida. O Senhor quer que a sua casa, o Senhor quer que a sua família seja livre de qualquer coisa que possa impedir o crescimento dela. Tem perturbado o sono, tem perturbado as finanças, tem sacudido a tua vida, sacudido a casa, os mercadores. E por isso que Neemias, ele está reparando os muros, toda a porta que ele faz, ele tranca. Meu Deus do céu. Ele só levanta uma porta não, tá? Ele levanta a porta e tranca. Aqui você não entra mais. Revasse, calai, jomara.
Você não entra mais aqui. Por aqui você não entra mais. Aqui foi restaurado. A porta das ovelhas foi restaurada. Tudo que ele fazia, ele botava uma tranca. Agora vamos para a próxima porta. Levantou, tranca. Repara o muro aqui. Vamos para a próxima porta. Tudo vai trancando, vai trancando, vai trancando. Tem coisas que você não vai conseguir fazer de uma vez, mas você vai fazendo. Você vai tirando, você vai expulsando, você vai arrancando e você vai trancando. E você vai trancando e você não vai deixando mais o acesso. Nessa área tu não toca mais de Satanás. Nessa outra área você não toca mais. Nessa outra área você não toca mais. Aqui você não... Tem 12 portas para nós repararmos hoje. Tem 12 portas. E nós vamos reparando e a nossa família vai ficando forte. Sabe por quê? O inimigo vai saindo e quando ele vai saindo, o Espírito Santo vem agindo. Quando a gente vai tirando os acessos, nós vamos dando acesso para o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não age onde já tem espíritos agindo. Primeiro tem que expulsar e depois ele entra e enche a casa. Aleluia! Chegou a hora de nós expulsarmos os mercadores. Chegou a hora de nós expulsarmos esses espíritos que têm tentado fazer você parar a obra que Deus colocou na sua vida, a obra que Deus colocou na sua casa. E você vê, às vezes, um filho, vê um marido, vê um parente caindo, debandando, saindo da presença de Deus, e você diz assim, eu vou parar, não dá mais para mim. E você vai dizer agora também, não. Com uma mão você vai pegar uma arma, e com a outra mão você vai pegar a pá, você não vai parar. Você vai levantar e vai expulsar. Você vai levantar e vai expulsar. Você vai levantar e vai expulsar e vai trancar. Vai levantar, expulsar e trancar. Você vai levantar, expulsar o demônio e trancar o acesso. Porque o muro é ao redor, mas o céu continua aberto. Aleluia. Pelo alto ele não vai poder te atacar, porque no alto está a nossa salvação. Porque a salvação vem do Senhor, aleluia. Então você vai fazendo a sua parte, você vai tirando o acesso, você vai trancando as portas e você vai tendo vitória na sua vida. E você levanta um altar de adoração ao nome do Senhor. E eu tenho certeza que as coisas vão caminhar de maneira diferente. Receba essa palavra, meu irmão. Que Deus possa continuar ministrando. Aqui tem uma fonte de ensino. E poderíamos entrar por vários caminhos aqui, mas se você tomar posição de sacerdote, se você levantar a porta de adoração, a porta das ovelhas, que é do sacrifício, e todas as portas, expulsa os mercadores. Não seja mais cliente, não deixe a sua casa ser cliente. Expulsa e tranca. Restaura e tranca. Restaura e tranca. Amém? Que Deus abençoe sua vida, compartilhe essa mensagem para que muitas famílias sejam abençoadas. Eu quero desejar que a sua casa nessa hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero juntamente com esta família que está me assistindo agora, expulsar os mercadores. Expulsar os mercadores que tentam barganhar dentro da nossa casa, que tentam trazer produtos para dentro da nossa casa. Nós expulsamos agora e reparamos os muros, levantamos as portas e trancamos as portas, Senhor, para que o inimigo não volte, Senhor, e para que a obra que o Senhor começou possa ser concluída, Pai. Eu tomo posse da responsabilidade, Senhor. Eu tomo responsabilidade pela minha casa. Eu tomo responsabilidade pela oração, pelo incenso, Senhor, porque eu também quero ouvir as Tuas direções em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.